Amigos do programa Momentos de Reflexão, quarta-feira, 19 de janeiro. E nós prosseguimos meditando no Evangelista Marcos, no capítulo 3, os versículos de 1 a 6. É permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: "Levanta-te e fica aqui no meio." E perguntou-lhes: "É permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer?" Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: "Estende a mão." Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem, os fariseus com os partidários de Herodes imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Pois muito bem, irmãos e irmãs. Ao mencionar que outra vez Jesus entrou na sinagoga, Marcos relaciona este episódio como o homem possuído de um espírito mau na sinagoga de Cafarnaum, quando Jesus liberta o homem e os demônios lhe perguntam se ele queria destruí-los. Agora, quando Jesus cura o homem da mão seca, são os fariseus e os herodianos que decidem destruir Jesus. Jesus, porém, com a sua prática provocada, mostra que o serviço à vida não pode ser barrado por preceitos legais que atentam contra a própria vida. Hoje vemos as maiores potências do mundo promoverem a guerra para que os que buscam o respaldo religioso, qualquer ética, seja ela religiosa ou secular, terá como fundamento o compromisso com a justiça e a fraternidade, levando a ações práticas de promoção da vida para todos. Um dos grandes feitos de Jesus aconteceu quando ele estava na sinagoga e encontrou ali um homem que tinha uma de suas mãos atrofiada. O Senhor se encontrava diante de um desafio, não em relação à cura, e sim por causa da religiosidade da época. A sinagoga era o lugar de adoração. Provavelmente, aquele homem estava lá porque fazia parte do grupo, mas não havia experimentado um milagre em sua vida, porque estava vivendo a religiosidade da época. Isto acontece nos dias de hoje. Quantos vivem a religiosidade debaixo de um jugo terrível? Aceitam viver a derrota simplesmente porque ainda não conheceram Jesus, aquele que era, que é e que há de vir. O que eu e nós possamos fazer
se a nossa vida não muda? Somos, por vezes, pessoas atrofiadas, com nossos talentos enterrados e sem esperança alguma, mãos paralisadas pela decepção, pelo medo, pela mágoa ou pela falta de perdão. Mãos atrofiadas pertencem religiosos fariseus que nunca experimentaram o milagre da ressurreição, neste caso, a ressurreição de Jesus. Aquele homem estava numa posição lateral na sinagoga. Jesus o chamou para o meio. Vir para o meio significa abandonar a incredulidade, a indecisão, as impossibilidades, os preceitos humanos. 3 coisas importantes o Senhor manda fazer antes de curar-nos da atrofia. Levanta-se, vem para o meio e estende a mão. Todas as curas feitas por Jesus, antes ele mandava que a pessoa se levantasse e até a menina de 12 anos, que havia morrido, filha do centurião, recebeu uma ordem expressa de Jesus, quando Jesus afirma, Talita cumi, ou seja, menina, levanta-te. E é por isso, irmãos e irmãs, que, dado a esta ação de Jesus, é que nós precisamos voltar nosso pensamento confiantes de que nossa oração, seja ela para nossos irmãos os enfermos, as pessoas que nos pedem orações, vamos também prosseguir com essa mesma esperança, nessa força carinhosa, amorosa de Jesus. E que desça sobre todos e cada um de nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.